Salmo 23. Reflexão para o nosso tempo. Quando o Salmo 23 deixa de ser um quadro na parede. Hoje eu quero convidar você a olhar para um dos textos mais conhecidos da Bíblia, de uma maneira talvez diferente daquela que você está acostumado a ouvir. Mas não apenas para repeti-lo de memória, mas tentar ouvir a voz do pastor por trás de cada imagem e perceber o que esse salmo pode dizer à nossa vida neste tempo. Porque existe um perigo quando um texto se torna conhecido demais. Ele pode deixar de nos confrontar. O Salmo 23 pode se transformar em uma bela poesia que colocamos em um quadro. Repetimos em momentos difíceis, mas que já não pulsa dentro da nossa realidade. E talvez seja justamente aí que esteja o desafio de hoje. O que significa de verdade dizer: o Senhor é meu pastor? E principalmente, o que significa viver quando eu realmente acredito que nada me faltará? Fique comigo. Vamos caminhar juntos por este salmo. O pastor e a abundância. Davi começa com uma declaração que confronta diretamente a lógica de uma sociedade marcada pelo consumo, pela comparação e pela necessidade constante de possuir mais. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa frase é muito mais profunda do que a ideia de que nunca teremos necessidades materiais. A expressão "nada me faltará" aponta para uma condição de suficiência. Uma pessoa que encontra em Deus a fonte de sua plenitude. E é aqui que aparece um paradoxo que merece nossa atenção. Como pode alguém conhecer esse salmo de cor e ainda assim viver espiritualmente cansado, emocionalmente esgotado, ansioso e sempre correndo atrás de aprovação, status e segurança? Talvez porque tenhamos confundido duas coisas. Confundimos "nada me faltará" com uma promessa de uma vida sem problemas. Mas o Salmo 23 não promete uma estrada sem vales. Ele aponta para algo muito maior: a presença do pastor. Essa é a chave para compreender a abundância apresentada pelo Evangelho. Abundância
não significa ausência de lutas e desafios. Significa que a nossa identidade e a nossa segurança passam a ser redefinidas pelo cuidado daquele que nos conduz. Jesus se revela como o bom pastor. Séculos depois de Davi escrever esse salmo, Jesus usa uma linguagem que nos ajuda a compreender este texto de uma maneira ainda mais profunda. No Evangelho de João, Jesus declara: "Eu sou o bom pastor". E ele acrescenta que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui, a figura do pastor deixa de ser apenas uma imagem bonita e passa a apontar diretamente para a pessoa de Cristo. Jesus não se apresenta simplesmente como alguém que conhece o caminho. Ele se apresenta como aquele que conduz, protege, conhece as suas ovelhas e entrega a própria vida por elas. Por isso, quando voltamos ao Salmo 23, à luz do Evangelho, encontramos 3 grandes verdades. Primeira verdade: o pastor toma a iniciativa. Observe os primeiros movimentos do Salmo. Ele faz repousar, ele conduz, ele refrigera, ele guia. O movimento começa no pastor. A ovelha não aparece como alguém que domina o caminho. Ela depende de quem a conduz. Essa imagem nos lembra a verdade central do Evangelho. Não fomos nós que encontramos Deus por nossa própria capacidade. É Deus quem toma a iniciativa de nos buscar, conduzir e trazer para um lugar seguro. A salvação, portanto, é apresentada com graça e é operada por Ele. Talvez esteja tentando encontrar sozinho a direção, a segurança e a paz. O Salmo 23 começa nos lembrando: você tem um pastor. A segunda verdade: a nossa segurança está no nome do pastor. Davi diz que o pastor guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E isso coloca a nossa segurança espiritual em uma perspectiva diferente. A nossa esperança não está fundamentada na ideia de que somos perfeitos. Ela está fundamentada na fidelidade de Deus. O nome do pastor está ligado à condução da nossa vida. Quando você olha para a sua própria caminhada, talvez encontre falhas, quedas e momentos de confusão. Mas o Evangelho não começa dizendo: você precisa ser perfeito para então ser conduzido. Ele nos mostra o pastor conduzindo a sua ovelha. E isso produz segurança. Fomos reconciliados com o Pai e podemos descansar
na fidelidade daquele que nos conduz. Terceira verdade: o caminho termina em vitória. O salmo começa em pastos verdejantes e termina na casa do Senhor. No caminho existe o vale, existe a presença dos inimigos, existem momentos de tensão, mas a história não termina no vale. Existe uma mesa preparada, existe um cálice que transborda, existe uma bondade e a misericórdia acompanhando a vida. Existe a promessa de habitar na casa do Senhor. À luz do Evangelho, essa esperança aponta para a vitória de Cristo e para a segurança de uma vida que não termina naquilo que vemos agora. Abundância consigo mesmo é o descanso. Agora quero trazer o Salmo para dentro da nossa vida prática. Compreender o pastor precisa produzir alguma mudança em nós. A primeira mudança é aprender a descansar. O Salmo diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Essa é a imagem usada para mostrar que a ovelha precisa estar livre do medo, dos conflitos, da fome, para conseguir repousar. Pense nisso por um instante. Quantas vezes nosso corpo está parado, mas a nossa mente continua correndo? Quantas vezes estamos em casa, mas continuamos presos ao trabalho? Quantas vezes desligamos as telas, mas não conseguimos desligar a ansiedade? O descanso cristão não é simplesmente preguiça. É um ato de fé. É dizer: o mundo não gira em torno do meu esforço. Existe um pastor cuidando de mim. Também você precisa entender novamente que deve silenciar o coração na presença de Deus. Abundância no vale. Como lidar com o medo? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba uma coisa. Davi não diz: eu nunca entrarei no vale. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale. O vale faz parte da caminhada. Existem vales de luto, de desemprego, de crises, de medo, de ansiedade e angústias. O que muda não é necessariamente a existência do vale. O que muda é quem está conosco dentro dele. Quando o medo tentar pintar diante de você o pior cenário possível, interrompa esse diálogo. Olhe novamente para a verdade do Salmo. Porque tu estás comigo. O foco deixa de ser a densidade da sombra e passa a ser a presença do pastor. A vara e o cajado representam cuidado, proteção e direção. Submeter as nossas emoções à soberania de Deus
não significa negar aquilo que sentimos. Significa não permitir que o medo seja o senhor da nossa vida. Quando a alma precisa ser refrigerada, Davi também diz: refrigera a minha alma. Ele usa uma imagem forte para falar de uma ovelha que pode ficar caída, sem conseguir levantar-se sozinha. A aplicação é poderosa. Existem momentos em que nós também ficamos assim por dentro, esgotados, paralisados, sem forças para nos levantar. E é nesses momentos que precisamos reconhecer que a nossa alma precisa de cuidado. Isso também envolve aquilo que permitimos entrar em nossa mente. Talvez seja necessário filtrar o que consumimos todos os dias. Menos excessos de notícias que intoxicam. Menos comparação digital. Mais silêncio. Mais meditação na palavra. Mais presença de Deus. Permita que o pastor desvende a sua alma, restaure as suas forças e coloque você novamente de pé. A abundância precisa transbordar para as relações. Há algo muito importante aqui. A abundância que recebemos do pastor não foi feita para ficar presa dentro de nós. Ela precisa transbordar. Uma pessoa cuidada por Deus precisa começar a refletir esse cuidado em suas relações. O Salmo 23 nos oferece 3 imagens muito práticas. Seja óleo e não combustível para o conflito. Davi disse: unges a minha cabeça com óleo. Apresenta o uso do óleo como uma imagem de alívio e proteção no contexto do rebanho. Agora, traga isso para as suas relações. O que as suas palavras produzem? Elas acalmam ou inflamam? Curam? Oferem? Aproximam ou afastam? Talvez sua casa esteja precisando menos de alguém que prove que tem razão e mais de alguém disposto a ser óleo na família, no trabalho, nas amizades. Em qualquer lugar e qualquer momento, use suas palavras para curar, para acolher e diminuir a temperatura dos conflitos. Um cálice que transborda. Então Davi declara: o meu cálice transborda. Quem vive dominado pela mentalidade de escassez tende a reter tudo. Retém dinheiro, tempo, afeto, elogios, retém perdão, porque tem medo de faltar.
Mas quem entende que recebeu a graça de Deus, começa a viver de outra maneira. A generosidade passa a ser uma resposta. Você pode oferecer tempo para ouvir alguém, pode compartilhar recursos com quem precisa, pode abrir a casa, pode servir, pode oferecer afeto. Nós não damos para ganhar algo de volta. Nós damos porque o pastor já nos encheu até transbordar. Persiga as pessoas com bondade e misericórdia. E chegamos a uma das imagens mais bonitas deste salmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O texto destaca a força do verbo, que é associado à ideia de perseguir, correr atrás. Que imagem extraordinária! A bondade e a misericórdia de Deus correm atrás de nós. E como responderemos a isso? Imitando o pastor, em vez de perseguir pessoas com cobranças, em vez de perseguir os filhos, cônjuges, irmãos ou amigos com ressentimentos antigos. Escolha perseguir com misericórdia. Tome a iniciativa de restaurar. Tome a iniciativa de pedir perdão. Tome a iniciativa de reconstruir um relacionamento quebrado, mesmo quando você acredita que tem razão. O Evangelho não transforma apenas a maneira como nos relacionamos com Deus. Ele transforma a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Devolva o cajado. Quero concluir deixando uma pergunta no seu coração. Quem tem sido o pastor da sua vida? O Senhor? O seu trabalho? O medo do futuro? A necessidade de aprovação? A busca por segurança? O Salmo 23 nos chama a devolver o cajado, devolver o controle, parar de tentar conduzir tudo sozinho e confiar naquele que conhece o caminho. A vida em abundância apresentada pelo Evangelho não é uma vida sem problemas. Não é uma conta bancária blindada. Não é uma saúde perfeita. Não é uma vida livre de tensões. Abundância é ter o pastor conosco em todos os vales da nossa existência. É ter uma mesa preparada, mesmo diante dos problemas. É saber que a bondade e a misericórdia continuam nos acompanhando. É poder dizer, mesmo em meio às tribulações, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque quando Deus é a nossa fonte, a alma encontra uma suficiência que o mundo não consegue oferecer. Reflita. Faça uma pausa. Apenas permita que essas perguntas encontrem espaço dentro de você. Primeira pergunta. Olhando para a sua rotina,
para seu nível de ansiedade e para as suas preocupações. Quem tem sido o verdadeiro pastor da sua vida? Segunda pergunta. Diante do vale que você está atravessando hoje, você está olhando mais para a escuridão ou para a presença daquele que diz: tu estás comigo? Terceira, dentro da sua família, no trabalho, na comunidade, suas palavras têm sido óleo de cura ou combustível que aumenta os conflitos? Quarta pergunta. Em que área da sua vida você está vivendo com uma mentalidade de escassez? Tempo, afeto, recursos, perdão. Há escassez nessas áreas? E finalmente, qual atitude interior você precisa entregar hoje ao pastor? E qual a atitude exterior que precisa começar a praticar? Talvez seja silenciar a ansiedade. Talvez seja uma palavra de paz. Talvez seja um gesto de generosidade. Talvez seja liberar perdão que você vem segurando há muito tempo. Vamos orar? Senhor, nosso bom pastor, nós reconhecemos que tantas vezes tentamos conduzir a nossa própria vida com as nossas próprias forças. Hoje queremos devolver a Ti o cajado. Ensina-nos a descansar. Ensina-nos a confiar. Quando atravessarmos o vale, lembra-nos de que não estamos sozinhos. Refrigera a nossa alma. Cura aquilo que está cansado dentro de nós. Faz com que a abundância que recebemos de Ti transborde para as nossas relações. Que as nossas palavras sejam óleo. Que as nossas mãos sejam generosas. Que a nossa vida persiga a bondade e a misericórdia. E que todos os dias possamos caminhar conscientes de que Tu és o nosso pastor e que Tua bondade e Tua misericórdia nos acompanhe e que a nossa vida encontre descanso na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém.